Queridos irmãos e irmãs do GEPEC, Grêmio Espírita Perseverança e Caridade, as minhas saudações. Aqui estamos mais uma vez para realizarmos os nossos trabalhos de modo virtual, graças a Deus. Os recursos tecnológicos estão aí para promover o bem-estar nesses momentos de dificuldade que nós atravessamos, e vamos lançar mão desses recursos e promover sempre o que for de melhor. Eu gostaria, para iniciar o nosso trabalho, a nossa exposição, convidar a todos que estão aí a nos assistir para que possamos fazer a abertura da nossa palestra com a leitura de uma passagem evangélica, para que nós possamos aí dar o sentido mais prático, mais lógico e mais contrito ao que nós buscamos, que são as leis de Deus. Eu estou trazendo para a nossa reflexão a passagem de São Mateus, no seu Evangelho, capítulo 11, versículo 28 a 30, e que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, com o título O Cristo Consolador, e que esta passagem evangélica, narrada por Mateus, se refere ao jugo leve. E vamos à leitura da máxima do Mestre. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. E achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. São Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Pessoal, aí está a passagem evangélica do Mestre, que façamos as nossas reflexões e possamos envolver nas vibrações que emanam dos ensinos moralizadores trazidos pelo Mestre, possamos envolver nessas vibrações de paz, de esclarecimento, de confiança, de fé, de solidariedade, de fraternidade, de caridade. A todos nós, a humanidade de um modo geral, vamos vibrar por nossa humanidade que enfrenta momento tão difícil, dentro do seu processo expiatório, dentro dos seus processos provacionais, que sejam todos fortalecidos pela misericórdia e pela justiça de Deus. E a nossa palestra no dia de hoje, ela tem como tema o amor como poderosa medicação em família. Muito bem, pessoal. Ora, quando nós falamos do amor como poderosa medicação em família, eu gostaria de ir até mais adiante. Eu ampliaria o efeito do amor. Ampliaria porque ele é ampliado pelo seu próprio sentido, pela sua própria essência, pelo seu próprio efeito. O amor
ensinado por Jesus, ele não é somente uma medicação poderosa, ele é muito mais. Ele chega a ser uma profilaxia que vai nortear essa medicação. Ele é esta profilaxia que vai nos permitir, dentro daquilo ensinado, a desenvolver medidas, ações que possam intervir, que possam prever, promover, ajustar, tratar as situações mais intrínsecas da doença da alma. E é o amor, nesta característica monumental, em que nós precisamos, então, buscar uma reflexão mais aprofundada, buscar um sentido óbvio para o que o Cristo nos apresentou como bandeira de agregar a tudo e a todos. Quando ele nos fala da necessidade de sabermos amar, antes amar a Deus e depois amar o próximo como a si mesmo, e ele diz que encerra todas as leis e todos os profetas, nesses 2 mandamentos, porque o primeiro é o amor a Deus, o segundo é semelhante a esse, que é o amor ao próximo. Então, Jesus está aí exortando uma situação marcante que a criatura humana precisa realmente buscar com objetividade, instalando esses novos momentos que a lei do amor nos proporciona. E estamos diante realmente de momentos que requer amor. Amor. A criatura humana está tendo a grande oportunidade de já ter a ideia da necessidade do amor e agora é de desenvolver a praticidade, pragmatizar desta ação. E nós vamos, então, buscar, dentro desta primícia, realizar uma breve consideração sobre esta questão do amor. O Espiritismo, diante da realidade que cerca a criatura humana, na condição de espírito imortal, com fundamentação nas consequências moralizadoras, chama a atenção para a importância de se observar. Isso é muito importante. De se observar a questão das individualidades que irão ser trabalhadas e que devem ser trabalhadas, porém devem ser também muito bem respeitadas. Para tanto, para que tudo isso possa se desenvolver e ser realmente um ato construtivo edificante, requer assistência constante, harmônica e competente por parte da convivência familiar, desenvolvida no seio desse grupo social. Esse grupo social que todos nós fazemos parte, através da educação praticada com sentimentos de amor, fraternidade e solidariedade. Então, o desenvolvimento, dentro da convivência familiar, dentro desse grupo social, deverá o quê? Ser norteada pelo princípio da educação.
a educação praticada com sentimento de amor, fraternidade e solidariedade. É onde nós vamos ver aí a educação não como um simples método de destruir, mas a arte de formar, a arte de lapidar caráter, a arte de trazer novos patamares de consciência para a criatura humana. E olha a importância da família na aplicabilidade desta virtude tão nobre, tão necessária e tão importante a nós, como espíritos imortais na trajetória evolutiva da vida. E essa trajetória evolutiva da vida, né, nós vamos experimentar as mais variadas situações. E a lei de amor vai estar presente. Ela é necessária para que nós possamos modificar o contexto de adversidade que às vezes nos assola. Quando nós paramos para analisar de modo aprofundado a mensagem da lei de amor, a doutrina espírita vai estar nos proporcionando, né, esta grande oportunidade. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, nós vamos encontrar a abordagem por parte do mundo espiritual, nos apresentando o significado, a importância e os resultados que a lei de amor nos proporciona. Quando eles dizem o quê? O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são instintos elevados à altura do progresso realizado. O que é que significa dizer? Que nós, dentro das nossas transformações, dentro dos nossos processos educativos, nós deveremos estar sempre alargando o quê? O nosso estágio de consciência no aspecto intelectivo e no aspecto moral. E, consequentemente, estaremos galgando patamares, ou seja, fechando ciclos e abrindo ciclos mais ampliados. Eles acrescentam ainda, aí é que está o efeito da lei de amor, a sua importância com as suas consequências benéficas, quando eles nos dizem que a lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. O que é isto? É onde nós iremos aprender o quê? A extinguir este personalismo do eu, do âmago presunçoso, egoístico, disseminador das adversidades, pelas consequências das nossas inferioridades, por não conhecer virtudes mais primorosas como é a lei do amor. E, consequentemente, é esta lei do amor que, ao substituir a personalidade pela fusão dos seres, ela vem o quê? Extinguir as misérias sociais. Nós estamos diante de um quadro pandêmico que nós precisamos elaborar um estado de consciência mais ampliado, mais voltado, mais despojado das nossas transitoriedades e adentrarmos de modo vigoroso
à conquista dos valores essenciais para estarmos permutando com os nossos irmãos em caminhada. Esse processo pandêmico está a exigir de cada um de nós aprendizados, não medo, não pânico, não especulações, não impertinências, arbítrios, indisciplinas. Não adianta, não adianta. Ninguém está aí comovido, revoltado porque está. Aprenda a conviver com o momento. Olhe com a serenidade de buscar na misericórdia de Deus a força para poder atravessar este temporal. E estará inoculando em si mesmo os antídotos mais necessários e mais vigorosos para reforçar a nossa contingência de almas e, consequentemente, refletir de uma forma mental o ânimo e o fortalecimento para o corpo físico. Encarem com dignidade o momento e aproveitem para transformar esse momento em algo digno, não tão pesaroso como muitos irmãos que estão partindo. Vamos respeitá-los, que eles estão passando por esse momento como verdadeiros mártires, como verdadeiros irmãos que estão nos advertindo para buscarmos entender. E isso é fator de educação. E esse fator de educação, olha, começa no seio da família. Olha, a pandemia congregou todos a se buscar no núcleo, o núcleo familiar. E muitos estão resistindo, porque tem suas diferenças, suas arestas, mas o meio familiar não é para desenvolver arestas nem diferenças, mas é para sabermos entender, na apresentação das mesmas, a compreensão mais adequada para dissipá-las. E nós, dentro dessa primícia que nos cabe, né? E que nos cabe a responsabilidade, que nos traz a lei do amor, pessoal, nós precisamos nos conhecer. Diante de tudo isso, ainda temos dúvida das nossas realidades. E quando eu falo nos conhecer, é onde nós então iremos entender a razão de estarmos num seio familiar e fazermos parte da família, de estarmos aí enfrentando esse momento de vida a nível de humanidade, é quando nós procuramos saber quem somos. A constituição humana, onde nós, quando a entendemos, quando nós realmente buscamos este conhecer, temos a felicidade de ter a resposta, de ver no Evangelho do Mestre a razão do jugo leve. Do Consolador que ele garante. Vinde a mim todos vós que estão aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É por causa da transitoriedade? Não. É porque nós somos criaturas que transcendemos a própria materialidade. E aí é onde entra a constituição humana como esse fator importante para nós buscarmos com objetividade
a necessidade da nossa educação como um fator de transformação de vida. E a constituição humana, né? Não é essa coisa circunscrita ao corpo físico. O corpo físico tem a sua importância fundamental a nós como espíritos para esse momento de aperfeiçoamento, de aprendizado. Mas é a expressão maior de todos nós, que transcende a própria materialidade, que está além do corpo físico, que existe antes de se chegar ao corpo físico, que é o ser espiritual que somos. Como espírito, princípio inteligente do universo, na hora que somos criados por Deus, vamos buscar a existência física para os nossos aprimoramentos. Precisamos dos recursos que são as nossas energias perispirituais, ou seja, vamos elaborar o nosso perispírito para poder chegar à vida física, porque a nossa natureza imaterial, como espírito, não nos permite estar no mundo físico, material, tangível, palpável, sem os recursos capazes. E o recurso é as nossas energias perispirituais. Energias estas que, quando elaboramos, né, no momento oportuno e adequado para essa elaboração, nós criamos aí a nossa individualidade e estamos aptos a desembarcar na tarefa magnífica da vida física através do porto seguro do santuário do corporal. Aí está a constituição humana, espírito, princípio inteligente do universo, com a sua energia perispiritual, com o seu perispírito, com o seu corpo físico, que é o princípio inteligente do universo individualizado, devidamente encarnado. Trajetória evolutiva. Vamos tocar a vida, vamos em frente. Estamos aí para poder o quê? Aprender, nos educar, sofrer? Não, o sofrimento é uma consequência dos nossos desalinhos pela nossa ignorância. Na hora que nós nos alinhamos, os sofrimentos tendem a desaparecer. E aí perguntamos, e essa constituição física, essa constituição humana, melhor dizendo, como é que nós se galgamos? Somos espíritos? Somos. Quem nos cria como espírito? Deus. Não é o nosso pai, nem a nossa mãe. Nosso pai, nossa mãe, pela concepção, nos oferece o porto seguro para chegarmos à vida física, que é o corpo, né? O santuário abnegado da alma. E nós vamos, então, estar sendo criados por Deus como espírito. Mas vamos precisar de ir ao mundo físico. E é onde nós vamos encontrar o quê? O espírito sofrendo o mecanismo da encarnação no seu primeiro instante de existência física. Nesse momento não sabemos prever, né? Não sabemos determinar. É o mundo espiritual que mesmo nos diz. E depois desse momento, né, onde o espírito viveu lá o seu primeiro momento de existência física, viveu e desencarnou, ele volta ao mundo espiritual e vai começar o quê? O seu processo contínuo de crescimento através do mecanismo reencarnatório. Então a encarnação é o primeiro instante de vida física, subsequente à reencarnação do espírito. E aí vem a pergunta: qual é a finalidade que Deus nos impõe a encarnação, a primeiro momento da vida física, e depois as reencarnações? Deus nos impõe a nós como espírito esses mecanismos com a finalidade de atingirmos a perfeição.
Porque se fomos criados por Deus, simples, ignorantes, mas Ele nos lega os atributos pertinentes, principalmente o atributo da inteligência, e nos dá, nesta permissão de chegar à vida física, o referencial do livre-arbítrio para sabermos arbitrar, intervir na direção das nossas corrigendas com o aprendizado sincero. Eis a importância da lei de amor em nossas vidas. Mas para chegarmos a essa perfeição, né, que Deus nos faculta e vai nos facultar pela nossa dedicação, pelo nosso crescimento, pelo nosso aprendizado, os méritos é de cada um. Deus não tem preferência por filho algum. Todos, como Cristo já dizia, são iguais diante de Deus. Não importa a raça, credo, nem nacionalidade. Antes de estarmos nessas situações transitórias, somos espíritos imortais procedentes do mundo espiritual. Mas para chegarmos a essa perfeição, precisamos o quê? Sofrer todas as transformações que a existência corpórea nos oferece. A encarnação, ela ainda tem outra finalidade, né? Ou seja, a existência física, desde o seu primeiro momento, com os momentos subsequentes, que são os processos reencarnatórios, tem uma outra finalidade, além de nos levar ao processo do aperfeiçoamento, ela nos leva também a participar. Quando Deus nos dá esta grande oportunidade de buscar a existência física, é com a finalidade de aperfeiçoarmos, sairmos do átomo para o arcanjo e também participarmos, ou seja, o espírito ter as condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. Olha como isto é muito forte. Olha o significado de cada um dentro da existência, no contexto de vida. Participamos da obra da criação e vamos participar muito mais quando nós temos o domínio de sabermos lidar com as leis de Deus em pró do benefício meu ou em prol do benefício meu, juntamente com todos. Aí é que está o progresso. Aí é que nós estamos contribuindo para que esta obra seja cada vez mais harmônica, justa e perfeita como ela é. E é no processo da reencarnação que nós vamos estar aí, de modo firme, atuando, né? Discernindo, aprendendo, ensinando, permutando. Eis a razão da vida em sociedade. A vida em sociedade existe com um fim óbvio, que é todos se ajudarem. Né? Aí está as diferenças de aptidões. As diferenças de aptidões que dá ao homem entender de que todos precisam um do outro. Do mais simples ao mais letrado. Todos. Todos são irmãos necessitados da ajuda mútua. Olha a pandemia aí nos mostrando que isso é uma realidade. Porém, quando nós falamos da chegada do mundo espiritual através do processo da reencarnação à vida física para poder progredir, para poder ganhar as capacidades educativas
e reformuladoras das consequências morais que nos compelem. Nós precisamos o quê? Saber onde é que tudo isso surge, né? Como é? Reencarna como? Reencarna onde? E nós vamos o quê? Reencarnar solto, aleatório? A reencarnação ocorre no seio familiar, queira ou não queira. A família é o primeiro grupo social do qual fazemos parte. É a família que agrega na sua constituição aqueles que são adversos, né? Que são antagônicos. Mas o que é que nós precisamos ver? Aqueles que se reencontram para promoverem a magnífica tarefa da reconciliação na trajetória evolutiva da física, da vida. Aí está uma das razões da família, uma vertente, a reconciliação. A outra vertente é mais monumental, felizes aqueles que já galgaram este patamar. São os que se buscam no fortalecimento dos laços afetivos para darem continuidade e favorecerem ao crescimento da família universal. São aqueles que já não precisam mais dos laços consanguíneos, porque os laços do espírito são mais fortes do que o laço da matéria. São aqueles que são amigos e irmãos já de caminhadas e que estão ali para dar o sustentáculo, o equilíbrio, o exemplo a outros que estão ainda na sua fase de elucidações, de esclarecimento, de saber estipar a angústia da dor, do ódio em relação ao irmão de laços consanguíneos, do irmão que está ali por uma razão onde ambos se buscam para promoverem esta reconciliação. Quantos de nós conhecemos aqueles que dizem assim, é meu irmão, mas não gosto dele? E aí vem a pergunta, né? E qual é a razão de vocês estarem como irmãos no seio familiar, nascidos pelo processo conceptivo do mesmo pai e da mesma mãe? É por acaso? Deus é injusto? Deus é sádico? Claro que não. Quando Ele proporcionou o encontro de vocês, é isso que precisamos trabalhar, essas consciências, dentro das suas capacidades intelectivas, com a educação mais sensatas, com a educação mais direcionada para a pacificação, para que encontrem o repouso para as vossas almas, pelo princípio da doação, pelo princípio de saber abdicar do ódio, do rancor, da angústia que travaram no ontem e que trazem hoje nas suas bagagens reencarnatórias com os sentidos exatamente, não de promoverem mais arestas, mas de bastá-las. E aí está o grande papel da família, né? A família com esta incumbência que marca a todos. É esse primeiro grupo social que tem uma participação magnífica. É esse primeiro grupo social que está aí sofrendo, né? Verdadeiras tentativas de desconstrução com formatos sociais, nada contra, o problema de cada um, precisa ser respeitados nas suas manifestações, nas suas expressões, mas tentar desconstruir a essência, o objetivo real da família
é ir de encontro à misericórdia, à justiça e à perfeição divina. A criatura humana, como este ser portador de uma capacidade intelectiva indiscutível, pode conduzir os seus conceitos para a forma que mais achar conveniente. Mas reflitam e vejam as consequências. E a família, ela é este alicerce, é esta instituição fundamental para organizar uma sociedade, pessoal. A família é o ponto de partida para qualquer sociedade. E ela vai ter que estar ali bem amparada, né? É onde nós vamos ver a importância da família associada à magnitude do lar. O lar como primeira escola na renovação da humanidade. Ora, o lar como primeira escola na renovação da humanidade, ele tem que ser trabalhado com muito amor. Com muito amor. Porque ali está a célula máter social, que é a família, e essa escola vai abrigar essa família e oferecer as condições para que se trabalhe. Então, com amor, cabe aos pais a tarefa de guiar os seus filhos pelos caminhos da educação moral e intelectual. Olha a família amparada pela magnitude e pela primazia e pela importância do lar. A convivência que se experimenta na vida familiar, na unidade recôndita dos nossos lares, deve ser transformada em uma grande oportunidade de trabalho e conquista de valores elevados, pessoal. Isso está ocorrendo. Estamos ouvindo falar tantas barbaridades, violências da mais variada ordem dentro dos lares. E, consequentemente, o dessenhoramento da família, né? A dor, a ferida que se instala, processo, às vezes, irreversível nesse momento presente para promover, às vezes, momentos, outro futuro mais pesado para soluções, porque nós estamos negligenciando as nossas responsabilidades diante da família e, consequentemente, instalando na escola que é o lar os exemplos mais deploráveis e mais comprometedores. E esta é uma razão em que leva a criatura humana a buscar a sua própria organização no contexto da condução da vida. Visualize como você está dando a atenção a esta célula que é a família. Como está a estrutura, a condição estruturante do seu lar, pelas atitudes, pelos comportamentos. E aí onde nós precisamos então entender o lar como sendo a primeira escola para despertar, para o despertar da necessidade de se amar. E quando nós falamos essa necessidade de se amar, é quando nós temos dentro dos nossos lares o desenvolvimento de práticas auspiciosas e fundamentais, como
a tolerância, a paciência, a compreensão, o entendimento, a ação do trabalho digno, honrado, edificante, a bondade, a gratidão. Hein? Como hoje nós estamos necessitando de sermos gratos, antes de tudo, a Deus pelas oportunidades e depois, às vezes, pelos nossos próximos que estão aí a nos amparar, a nos dar um bom dia, a fazer uma ligação. Olha, você está só, vai passar. Não se aflinja, confie em Deus. Vamos ser gratos às pessoas. E esse princípio de gratidão tudo isso precisa ser ensinado. Gratidão se aprende no seio familiar. E quando assim procedemos, estaremos trabalhando para o aperfeiçoamento de nós mesmos, de todos nós, de nossas famílias, de nossos lares e de nossa humanidade. Isso que é importante, pessoal. Isso é que é importante. Então, olhe o amor como poderosa medicação em família. Vai muito mais, passa a ser uma grande profilaxia para atenuar os males que assola a criatura humana pela falta da unidade familiar na sua formação, na sua fundamentação de alma imortal. E esta é a grande razão, né? Nós vamos ver a questão do lar, templo da família do Candário evangélico. Templo da família é do Candário evangélico lar. Não podemos abrir mão disso. E o Cristo, ele nos ensina isto. Tem uma passagem no livro Jesus no Lar, trazida pelo espírito Ney Lúcio, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. É um livro que vocês poderão ver, ele é, acho que de 1949, um negócio desse, 48, não sei, não me lembro agora a data, o período. Mas o título é Jesus no Lar. E são mensagens de vários espíritos. E tem uma mensagem trazida então por Ney Lúcio, que ele fala sobre o diálogo que Jesus teve com Simão Pedro em sua residência, com a família de Simão Pedro, quando da instalação do Evangelho no lar de Simão Pedro. E olha o que o mestre fala para Simão Pedro sobre a importância da família, sobre a importância do lar na vida das criaturas, na vida da humanidade. Isso é muito forte, pessoal. E é onde nós precisamos, então, buscar esse entendimento para que nós possamos mudar a vida para uma forma mais ideal, mais promissora, mais exemplar. E o mestre, então, ele no seu diálogo com Simão Pedro, ele diz que a paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhemos. Imaginem vocês, a paz no mundo, pessoal. Então, está mostrando, olha a importância do lar. Em seguida, ele traz o quê? O lar como este grande amparo para a célula máter
ser fortalecida, que é a família. E ele diz mais: se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar, imaginem vocês, como aguardar a harmonia das nações? Como aguardar a harmonia das nações? E daí pergunta: se nós não habituamos a amar o irmão mais próximo, olha a necessidade do amor. Por isso que ele diz: amar a Deus, amar o próximo, amar o inimigo. É a grande senha para nós transformarmos esta vida tão hostil. Porque amar é ser leal, é ser probo, é ser honesto, é ser sincero, é ser digno com quem quer que seja. O resto são os toques de afeto que nós colocamos em cima desses ingredientes fundamentais. E aí vem amor materno, amor paterno, amor de esposa. É o quê? É tudo isso alinhado ao toque afetivo conforme as criaturas. E o mestre, então, ele faz essa interrogação. Faz essa interrogação de modo muito forte. Né? Se nós não habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece estar tão distante? Está aí a resposta, né? Está aí a pergunta e apresentemos as nossas respostas. Aí está o material desta palestra, né? Desta exposição, para cada um de nós buscarmos introduzirmos em nossas consciências de modo mais alargado, mais reflexivo, mais edificante e mais otimista na caminhada da vida. E eu gostaria de encerrar esta exposição, esta humilde exposição, mais uma vez, convidando a todos vocês que estão aí participando, a se colocarem de forma bem acomodada, de forma relaxada e com os pensamentos voltados para Deus, possamos elevar os nossos pensamentos ao Pai, rogar pela misericórdia que emana do vosso amor. E que os ensinos evangélicos do nosso Senhor Jesus Cristo, a intercessão de nossa Mãe Maria Santíssima e a assistência dos bons espíritos possa estar a nos envolver, a todos na caminhada em humanidade que nos encontramos, diante das nossas dificuldades, diante das nossas situações de dúvidas, diante das situações que cerca a criatura humana com tanto peso, com tanta veemência, como os momentos estão aí a nos exigir a paciência, a nos exigir a compreensão, a nos exigir o entendimento para praticarmos a caridade
a solidariedade, a fraternidade na vida de cada um de nós. E assim possamos nos tornar realmente irmãos em caminhada e confiantes na assistência, no amparo e na misericórdia de Deus. Sempre. Que as bênçãos de Deus e que o amor dos ensinos de nosso Senhor Jesus sejam derramados sobre as nossas consciências e reinem em nossos corações. Muita paz, meus irmãos, muita paz.